Oi, gente, eu sou a Cláudia Nascimento, a fundadora do Grupo de Buffet Três Amores, e estou aqui hoje com mais um episódio do Pod Clau, e dessa vez eu trouxe umas visitas, gente, inusitada. Fazem parte da minha equipe querida do Buffet Três Amores, que é a parte da assessoria, e elas são queridíssimas pelas noivas. E estou aqui para fazer algumas perguntas para elas e mostrar para vocês o quão importante e o quanto nós nos importamos com cada detalhe do seu evento. É a Neide e a Júlia. Gente, dá um oizinho aí para as noivas, Neide. As queridinhas do buffet. É. E também quero, lembrar aqui que o nosso Louro José está aqui, o Cláudio, da X-Foto. Do bolo, com certeza. Ele que faz parte desde o início aí, de quando começamos a gravar o Pod Clau, ele está desde o primeiro, é o meu companheiro aqui, o meu parceiro de Pod Clau. E vai falar um pouquinho também sobre o trabalho dele, sobre a importância do trabalho dele. Então, assista até o final, porque esse Pod Clau promete, né? As queridinhas das noivas, as queridinhas e o queridinho, então, esse promete. Começando com a nossa querida Júlia. A Júlia, ela é a líder, das nossas assessoras. Nós temos hoje 6 unidades, sendo que 4 está já em pleno funcionamento, em pleno vapor, e 2 unidades que ainda estão aí de stand-by, esperando terminar alguns detalhes para poder inaugurar. Mas a Júlia, ela já é líder, dessas 4 equipes, e ela já foi assessora também do Espaço Fazenda Santa Isabel, já trabalhou como minha secretária, só como secretária da Cláudia Nascimento, e hoje ela faz esse trabalho, desempenha aí esse trabalho com muita eficiência de liderar toda a equipe de assessoria do Grupo de Buffet Três Amores. E, Júlia, conta pra gente um pouquinho como que é a sua experiência, como que é trabalhar com a Cláudia Nascimento, que todo mundo é curioso, sempre nos pergunta isso, né? Então, conta um pouquinho para as nossas noivinhas e noivinhos que estão aí nos assistindo sobre a sua experiência aqui dentro do Grupo Três Amores. Todo mundo, tem uma impressão da Clau, que ela é sargentora, muito brava, mas, pra falar a verdade, ela é. Mas, além de tudo isso, desse posicionamento que ela tem, porque isso exige, delas ser um pouco assim, mas todo mundo sabe que a Clau, ela dá um espaço pra gente conversar com ela, que assim, eu já passei por outras empresas, não buffets, mas a abertura que você dá para que o funcionário chegue e fale com você, olha, não tô bem com isso, não tô bem com aquilo, já é um diferencial gigante. E uma coisa também das diversas coisas, trabalhar com você nos faz crescer, ter você por perto nos faz crescer. É o que eu sempre brinco, é o tratamento da Al-Qaeda, é o treinamento da Al-Qaeda. Ou você cresce, ou você fica, e você fica porque você quer, porque não tem como estar do seu lado e não crescer. Então, trabalhar com você, além de você nos ensinar a ser forte, até mesmo em questão de emocional, sabe? Um exemplo que eu levo muito comigo foi no dia que nós estávamos gravando um vídeo, acho que o Cláudio até estava, e aí você recebeu a ligação que seu pai estava sendo levado pela ambulância para o hospital. Aí eu pensei, bom, agora as gravações acabaram, e aí eu pensei até que a gente ia correr para o hospital, e não. Tá bom, me manda notícias. E aí você continuou gravando, mesmo com o seu coração, assim, em pedaços. E isso, para mim, me mostrou muito sobre resiliência. E foi ali naquele momento que eu entendi que, independente do nosso mundo estar desmoronando, a gente tem um sonho a se cumprir, que é o sonho da noiva. E naquele dia você estava fazendo uma coisa por você e pelas noivas, que era gravar vídeos de dicas, que inclusive foram dicas que bombaram no Insta quando a gente postou, e você não parou. E isso eu levo comigo muito forte. No entanto, que esses dias eu até passei por uma situação e você falou, nossa, mas você reagiu bem. Isso é mérito seu. O meu crescimento hoje, ele é muito mérito seu, eu aprendo com você todos os dias. Então, estar do seu lado é sinônimo de crescimento.
E aí, igual eu falei, só não cresce quem não quer. Às vezes a gente leva um puxãozinho de orelha aqui, outra ali, Né? mas é necessário, sabe? Então, você chega para somar. Então, trabalhar com você é muito bom. É muito bom, igual eu falei para você, eu não me imagino hoje sem estar do seu lado trabalhando. E não é puxar saco, é questão de conexão, é questão de entrosamento. Né? O Cláudio e a Neide podem falar que teve vezes que a Cláudia estendeu a mão pra gente, além do funcionário e patrão. Ela estendeu a mão pra gente como uma amiga, como uma companheira que tá ali do seu lado. Ó, tô aqui com você, vai dar tudo certo. Tenta entender o problema antes de julgar ou qualquer outra coisa. Então, trabalhar com você é tudo de bom. Não tem nem palavras pra expressar. Gente, elas estão querendo fazer eu chorar. Começou Tá, assim, já né? começou bem, já começamos bem. Meu Deus. Mas eu fico muito lisonjeada, né? E é muito gratificante poder ouvir isso. Para mim não é fácil, porque eu sou uma pessoa que me dou muito, né? E às vezes acabo até me prejudicando por essa questão de ter esse coração tão grande e levar todo mundo para o coração. É uma coisa que eu tenho que estar ali, sabe, o tempo todo controlando para não misturar as coisas. E quando eu tenho que dar uma bronca em uma delas, Cláudio, meu coração fica partido, né? Eu acho que o trabalho de todas foi difícil construir essa equipe, bem difícil, né? Elas duas que estão aqui desde o começo sabem o quanto foi difícil. E o Cláudio, que me conhece aí há 15 anos, sabe o quanto foi difícil conseguir construir essa equipe que hoje nós temos, né? Dessas 4 assessoras, e dessas 4 assessoras, cada uma tem a sua equipe, e foi bem difícil, mas nós conseguimos, né? E eu fico assim, é algo muito gratificante saber que eu consegui passar um pouco da minha experiência, né, com as noivas para vocês, e ver vocês trabalhando é algo assim surreal para mim. Quando eu passo filmando, fazendo algum vídeo, às vezes parece ser uma coisa tão boba, mas quando a gente está ali, o Cláudio pode falar isso, que ele é fotógrafo, né? E tem uma equipe, né, que ele lidera de filmmaker, de fotógrafo e tal, mas quando você está com uma câmera na mão, você vê todos os defeitos, né, Cláudio? Sim. Você vê coisas que as pessoas estão fazendo, parece que você está com o segundo olho. Sim. Você vê coisas que as pessoas estão fazendo, você vê o brilho do olhar das pessoas, você vê defeitos, você vê coisas boas e coisas ruins através de uma câmera. E ver vocês trabalhando, quando eu estou ali filmando e passando, parece bobagem. Mas é um momento que eu tenho para admirar o quão é importante o trabalho de vocês. Então, ouvir isso, né? Tudo que a Júlia está falando, gente, não foi combinado, né? Não foi combinado de forma nenhuma, mas é muito gratificante. E é o que eu sempre falo para as meninas, né? Às vezes acontece algum imprevisto em evento, né? Que possa vir a ocorrer. Eu sempre falo para elas, pensa no que a Clau faria. E aí a gente se acalma e sempre resolve. Então é aquilo, a sua presença ela é muito forte dentro da equipe de assessoria, dentro da decoração, até mesmo dentro de setores que não são sua responsabilidade, né? Mas você tem um pedaço seu em cada espaço do buffet. É como se fosse a luz, assim, sabe? Sem você, nada flui direito. E a equipe de assessoria especialmente. Então, se você consegue ver o trabalho das meninas que estão ali na frente de evento, isso é reflexo de quem você é para nós, né? Como chefinha, é como a gente te chama. E o seu trabalho que você vem fazendo até hoje, né? Agora nós duas juntas nessa missão. Nessa missão. Então é muito importante pra gente ter você como base. Porque, pra falar a verdade, essa é a verdade. Você é a base de todas as equipes. Ai, que bom, que bom. Esses dias eu estava conversando com um dos meus sócios e nós estávamos falando sobre o futuro, né? E eu falei para ele, eu não sei se lá na frente eu tiver muito dinheiro ao ponto de falar assim, hoje eu não preciso ir trabalhar, se isso seria uma escolha minha. Né? Eu acho que não faz parte de mim. Eu acho que o dinheiro não me abala com isso, porque a assessoria, o cuidado, a assessoria para mim é
o cuidado com o sonho dos noivos, né? Não é nem só da noiva. É o cuidado com o sonho dos noivos. E todo noivo tem muita importância, mas a noiva, a mulher, ela sonha muito mais, né? Às vezes do que o homem. É muito difícil, 80% dos casais que você vê, a mulher ela é muito mais sonhadora do que o homem. 20% que o homem é tão sonhador ali quanto a mulher, e um pouquinho que às vezes o homem sonha mais do que a mulher. Mas de ver esse sonho, então assim, a assessoria para mim é cuidar desse sonho, né, dos dois, é cuidar da noiva, é fazer ela se sentir como um dia de princesa, é fazer com que aquele dia seja tão especial que ela possa esquecer todo o processo que às vezes não é muito fácil, né, chegar até o dia do casamento, independente de dinheiro, né? Porque as situações na nossa vida, ela acontece independentemente de você ter dinheiro, ter muito dinheiro ou não ter muito dinheiro. São situações que a gente passa que é igual. O dinheiro, ele não consegue impedir a gente de passar por algumas situações na vida. Como nós estávamos conversando com uma noiva em um podcast anterior, e ela contou que ela perdeu 3 pessoas, né, Cláudio, muito querida para ela. Então, isso é uma situação que independe de dinheiro, né? E próximo do casamento. E próximo do casamento, ou seja, essas perdas fez parte do processo do casamento, né? E às vezes a noiva chega tão irritada ali no dia, e você tem que ter sabedoria para poder entender, né, que independente de tudo que ela passou no processo, a responsabilidade do sonho dela acontecer e daquele dia ser inesquecível é exatamente de quem? Da assessoria. E aí, por outro lado, vem do lado das assessoras, também não é fácil para elas pegar essa carga que a noiva traz e descarrega, né, na assessoria. Tipo assim, a responsabilidade do meu sonho está nas suas mãos, e eu estou sobrecarregada, eu estou triste por diversas situações que aconteceu, feliz por diversas situações que aconteceu. Não é todo mundo que sabe lidar nem com a tristeza e às vezes também não sabe lidar com a alegria, e acaba, né, transbordando para a gente assim um peso de uma responsabilidade. Então, assessoria para mim é isso, é você saber ser o equilíbrio entre a tristeza, muita alegria, muita tristeza e a responsabilidade. E as meninas às vezes ficam bem sobrecarregadas, e eu gosto de estar ao lado, né, da minha equipe de assessoria, e eu sempre falo para elas, aconteça o que acontecer, eu estou aqui com vocês, estou segurando na mão de vocês, seja coisas boas ou coisas ruins, eu estou aqui segurando a mão de vocês. E hoje eu fui recebida com um café da manhã maravilhoso, né, que a equipe do Cerejeiras chegou aqui 6h20 da manhã para poder preparar essa mesa do café para mim, e isso é gratificante, sabe? É você saber que valeu a pena. Valeu a pena levantar de madrugada, valeu a pena o esforço desses 23 anos trabalhando com noivas, quando eu vejo que eu consegui passar esse carinho e esse amor para pessoas como vocês duas que estão aqui. A Neide é uma assessora que todo mundo fala que eu defendo bastante ela, mas é que eu vejo nela muito de mim. Eu já falei isso para você, né, Neide? E eu vejo muito de mim na Neide, porque ela toma as noivas como se fosse dela, né? Como se fosse bebês ali dela. E às vezes eu vejo ela com uma cara brava e falo, ai meu Deus, o que será que aconteceu? Muito brava, e às vezes não é nada com noiva, é simplesmente com a equipe, não, porque tem que fazer isso melhor. E essa semana nós tivemos uma noiva que nos questionou assim, eu achei que a Neide ficaria mais próxima de mim, né? E ela colocou um pouco a equipe à frente. E aí eu estava explicando para a noiva, por quê? Ela se preocupa tanto, ela se põe tanto no meu lugar, que ela toma o buffet como se fosse algo dela. E toma o sonho de vocês, noivas, como se fosse sonho delas. Então, assim, ela toma as noivas como se fosse dela, né? E ali ela se posiciona e ela quer ter o controle de tudo nas mãos. Então,
ela treina a equipe para que a equipe possa fazer um bom trabalho e faz, né? Nós temos muitos depoimentos da equipe falando, temos muitas que já passaram por aqui, saíram e foram trabalhar em outro lugar, e foram trabalhar por quê? Porque já estão ali capacitadas, né? Adquiriram conhecimento aqui e estão capacitadas. Então, às vezes, eu brigo com ela, às vezes ela chora, às vezes eu sou sargentão, brigo, mas ela está ali sempre buscando fazer o melhor, já está há 3 anos, né, Neide? Que você, 4 anos, né? Que acho que no meu casamento você já estava, né? Não? Entrou logo depois, não foi? Então, vai fazer 4 anos que ela está aqui. Então, a gente pode ver o amor que você tem pela empresa. Eu sou muito gratificante, muito grata a Deus pela sua vida. E eu queria que você contasse também um pouquinho da sua experiência desses 4 anos aqui dentro da empresa, né? Trabalhando com noivas. Eu sei que você já trabalhava antes em outro buffet, mas trabalhar tão próximo assim das noivas faz a diferença na nossa vida, não faz? Faz muito, né? Eu sempre falo para as noivas que quando se coloca aquilo que se ama, né? Então sempre sai o melhor possível. Eu comecei na recepção, aí por algum acaso a senhora passou, e eu gosto muito de falar, né? Aí eu fui falando, tá, atendi, passou uns 10 minutinhos na volta, a senhora falou, por que você não trabalha na assessoria? Só que eu estava na recepção, já de olho na assessoria, né? Então, para mim foi muito bom. Eu realmente pego as noivas para mim, eu falo para os noivos, sou a noiva depois que sair daqui, até o momento ela é minha. Mas é a questão de entregar o sonho delas, não só a noiva que vai ali com o sonho, quanto os pais também. Os pais também ficam ali cobrando. E eu gosto muito de trabalhar. A questão da conexão que nós temos, a amizade, a liberdade de nos comunicar, de falar, de passar pelos problemas. Passei por uma fase muito difícil, a senhora me estendeu a mão. Foi muito bom para mim ter esse apoio. Não vou dizer que voltei ainda completamente, mas eu vou voltar e como a senhora disse, né? Eu quero aquela lei de antes. Então eu acredito que vai ser aos poucos e com o apoio da senhora, da Julie agora, está sendo muito bom. Isso foi um momento bem difícil que a Neide passou, né? Bastante noivinhas sabe disso, que a gente acabou tendo que dividir com elas, mas ela está aqui de volta, né, inteira, e nós abraçamos a causa da Neide, porque além do trabalho, tem que existir a parte humana, né, Cláudio? Temos que ser humano, porque quem que não está ali à mercê de passar, né, por essa situação de perder alguém tão querido. E o que eu tenho falado para a Neide, que a gente precisa guardar as lembranças boas, fazer com que as lembranças boas nos ajude a continuar, né, e as pessoas, elas se tornam eternas pela história de vida que elas teve com a gente, né? E eu acredito que a sua irmã teve uma história de vida muito linda com você, então é isso que você precisa eternizar na sua vida, e a gente tem que agradecer as noivinhas que compreenderam isso, né? E que, apesar, né, de, é meu sonho, e como a gente, né, ouviu de algumas noivas, é meu sonho e eu não tenho nada a ver com isso. Realmente, as pessoas não têm nada a ver com isso, mas quando a gente tem um pouquinho de humildade, um pouquinho de humanidade dentro da gente e de empatia, a gente se coloca também no lugar das pessoas, né? A Neide ficou afastada 1 mês, que eu pedi para ela que ela ficasse afastada, dei esse tempo para ela, e ela está de volta toda sorridente, toda feliz, e quando eu vejo que ela está ali meia tristinha, a gente tenta ir lá e fazer uma brincadeira e falar vamos para cima, ou às vezes até dar um puxão de orelha que tipo assim, eu não tô, né, nem olhando a sua tristeza, mas no fundo a gente sabe, mas é algo que só o tempo vai dizer, só o tempo vai curar todas essas coisas, né, Cláudio? Eu acho que nós 3 aqui já passamos por esse momento e sabemos o quanto é difícil, mas é mais um motivo de falar o quão tem que ser forte para fazer parte de uma assessoria, né? Sim. Porque tem bastante gente que fala assim, eu queria tanto fazer parte do seu grupo de assessoria. Aí você olha para a pessoa, você vê que a pessoa não tem nada. Condição nenhuma. Condição nenhuma. Porque você tem que ter um psicológico muito forte.
Você tem que ter o psicológico de ouvir uma reclamação e saber responder na hora certa, à altura certa, né? Porque você tem que ter muito cuidado. Então, a gente não engole só o caroço da melancia, a gente engole a melancia inteira, né? Com casca e tudo mais. Mas isso faz parte do nosso trabalho. Eu acho que o trabalho da assessoria nos faz crescer como ser humano, porque a gente, às vezes, se acha tão pequena, e aí, quando você chega e você vê que você foi capaz de fazer aquela pessoa sair tão feliz, aí você vê o quanto você é importante na vida de alguém, né? Então, isso nos faz crescer. Da mesma forma que, às vezes, a gente vê pessoas dar importância para coisas tão pequenas que você vê o quanto você é maravilhosa, porque aquilo para você é um nada, né? Então, eu acho que a assessoria é uma lição de vida. É uma lição de vida. E quanto mais a gente se dedica, né, Ju? Sim. Quanto mais a gente se dedica, mais a gente aprende. Quanto mais a gente quer fazer melhor, mais cobrado nós somos. E quanto mais cobrado nós somos, mais nós crescemos. Sim, mas nós cobramos. E mais nós cobramos, né? Eu cobro elas, as noivas me cobram, eu cobro elas e elas cobram a equipe. Cobra até os fotógrafos, né? Muito. Que os fotógrafos... O fotógrafo é muito cobrado, viu? O fotógrafo é muito cobrado. Eu sempre falo, aqui no Grupo Três Amores, a lei da assessoria é quem manda no evento é a assessora. Quem está no lugar da noiva? Porque a noiva no dia ela não responde por nada, gente. É muito difícil alguma noiva responder por alguma coisa, né? Geralmente, noiva não responde por nada, porque ela está no auge da alegria, da felicidade, da atenção, né? Que ela tem que dar ali, da atenção que é ser noiva, né? Então, os noivos, geralmente, no dia não resolvem nada. Quem resolve tudo? A assessoria. Então, eu falo para elas, quem está no lugar da noiva é vocês. Então, quem manda é vocês. Então, a gente, né, coloca sempre ordem, lógico que com muito respeito a todos os nossos parceiros, e mesmo quem não é parceiro, que é algum fornecedor, a lei aqui receba bem todos os fornecedores, seja assessora de fora, seja fotógrafo, seja qualquer tipo de fornecedor. Faz parte do sonho da noiva? Faz parte da nossa equipe. Não é isso, meninas? Fala um pouquinho, Ju, sobre a parte dos fornecedores, como que funciona dentro da nossa assessoria. Os fornecedores aqui no grupo de buffet, né, Três Amores, eles são tratados muito bem, por quê? Porque nós entendemos a carga horária que é trabalhada, nós entendemos que às vezes tem fotógrafos, equipes em geral, né, dos fornecedores que vêm de longe, ou vem de outro evento, tá cansado. Então, a ordem que a gente recebe da Clau é: trate o fornecedor como você gostaria de ser tratado. Então, a gente oferece toda a questão da alimentação, de água, até mesmo questão de refrigerante, sucos. Eles são tratados como se fossem praticamente convidados. Claro, né, que com algumas limitações ali de bebida alcoólica, né, alguns limites a serem respeitados, mas sempre tratados com muito respeito, como nós gostaríamos de ser tratadas caso a gente não fosse fixa aqui do Grupo Três Amores, né? Um exemplo que eu tenho muito forte de fornecedor foi quando a gente foi fazer um evento externo, que a Clau presenteou uma noivinha muito querida, muito amada, com a assessoria dela, porque a noiva estava simplesmente às cegas. Ela iria casar e não ia ter ninguém para organizar padrinhos, para nada. Ela estava literalmente às cegas, né? Que ela falou: não, vamos pegar essa causa pra gente e vamos ajudar. A gente foi lá pra Praia Grande para poder fazer esse evento. E quando a gente chegou lá, a Clau tem uma vivência de 23 anos, então ela já sabe como que são tratados os fornecedores quando eles vão no buffet, mas eu nunca tinha ido. Então, quando a gente chegou lá, foi um choque muito grande, que eu falei assim: Clau, e aí? Ela é assim. Aí fez mais sentido ainda o porquê que a gente tem que tratar tão bem os fornecedores. Né? Claro que tem. O quê? A gente monta uma mesa para staff. Né? Porque ninguém merece comer em escada, comer no chão. Então a gente sempre monta uma mesa, que não seja uma mesa, seja um bistrô, mas que seja um lugar confortável ali para que eles possam comer com calma e voltar a trabalhar. E você, Neide, como que você recebe os seus fornecedores no dia de evento? Aí, né, Júlia? O que acontece é que a gente vem, que nem eu falei, né? A gente sempre fica aqui
no buffet e tal, Sim. então a gente não compreende muito como que é Sim. lá fora. E hoje quando eu vejo vindo fornecedor trazendo marmitinha, cabeleireira, né, traz café com leite e tal, eu até acho estranho. Mas elas falam que em outros lugares não Eles ficam funciona dessa surpresos forma. com o tratamento, né? Daqui. Todos os fornecedores, assim, principalmente fornecedor que nunca veio, que é a primeira vez que eles vêm. Eles ficam tipo, mas a gente pode comer ali? Mas a gente pode beber água aqui no meio do salão? Mas a gente pode. Você tem certeza que não vai dar nenhum tipo de problema? Já aconteceu isso com você? Eles ficaram tipo, mas você tem certeza? Porque hoje, infelizmente, tem muitos buffets que só visam dinheiro, né? E aí, uma vez eu tava fazendo, que eu vou casar também, tá, gente? Eu tava fazendo, antes de você, tá, Cláudio? Né? Tava fazendo orçamento com um fotógrafo, e aí ele tava contando algumas experiências que ele teve, e ele é diabético, sente muita sede. Ele pediu um copo de água, não deram pra ele, ele pegou um copo, arranjou um copo e foi pegar água na torneira. O gerente do espaço chegou, pegou o copo da mão dele, jogou água no chão e falou assim, a noiva não pagou pra você beber água, se você quiser beber água, você tem que trazer. Meu Deus! Sim. E aí foi um choque pra mim, que eu falei, gente, acredito. Deus me livre. Deus me livre. Mas água da torneira. Da torneira. Gente, graças a Deus, né? Não é dessa forma, né, Cláudio, que É. vocês são tratados aqui dentro, porque eu sempre falo, volto a falar, que cada fornecedor faz parte do sonho dos noivos, faz parte da engrenagem, né? Que eu vejo o evento como um relógio ali que precisa funcionar certinho para ele dar a hora certa, né? Então, nós fazemos parte dessa engrenagem que nós temos ali contado 6 horas para entregar o sonho dos noivos. Então, Cláudia, eu como fornecedor, eu queria aproveitar aqui e deixar, já que a gente tá no lobby aqui, entendeu? Porque aqui só tem amigos, né? Mas eu queria deixar aqui a minha gratidão, porque aqui tanto a Neide quanto a Júlia, ela representa o grupo Três Amores, porque tem muita gente profissional à frente da assessoria. E é importante lembrar o quanto essas meninas trabalham. Se deixar de final de semana, elas nem dormem. E o pessoal não sabe desse sabe. bastidor, Não sabe? sabe. O pessoal, como vocês mesmos falaram, da questão da perda da Neide, o pessoal não quer saber, entendeu? Eles, principalmente o brasileiro, né? Estou pagando, então você tem que... Enfim. Mas esse pessoal trabalha muito, Cláudia. Muito, muito. Então eu quero deixar aqui para vocês a minha gratidão. E trabalham porque querem, né? Porque às vezes a gente fala, Neide, vai embora. Não consigo. Né? Não consigo. Raíssa. Como que eu vou ficar em casa com a minha noiva aqui? E outra, Raíssa lá, quase 20 horas trabalhando. Raíssa, vai embora. Não, eu vou ficar não. até o final, eu vou esperar terminar. Então, eu já vivi várias cenas junto com as meninas, e vou citar aqui, por exemplo, a Vitória, que a gente fez um podcast recente agora, que rasgou elogios a Júlia. Essa é a Júlia que a Vitória tanto falou. É verdade. Quantas cenas recentes eu já vi lá no Cerejeiras de não só noivas, eu já vi já mãe de noiva que quando vê a Neide sai correndo na direção dela para dar um abraço, para dar um cheiro. Semana passada, final de semana, só para vocês entenderem o papel que às vezes não é nem o carinho que essas meninas têm com o pessoal do casamento. Por que eu falo do pessoal? Nem em relação à noiva. Teve uma madrinha que rasgou o vestido, certo, Júlia? No final de semana, rasgou o vestido de fora a fora. Alguém que está sentado aqui nessa mesa foi lá e com um grampeador resolveu, a noiva, a madrinha estava desesperada. Sem saber como entrar. Sem saber o que fazer, sem saber, sabe? Próximo de montar o cortejo. Alguém foi lá, né? Resolveu, né? E são coisas, Cláudia, que... São os bastidores que ninguém sabe, né, Ninguém sabe, tipo... Essa que noiva tem, que a assessora entra embaixo do vestido de noiva, né? Pega a noiva no colo, né? Para levar pro banheiro, para ajudar auxiliar, em tudo, então. né? Um exemplo muito forte que foi o evento que a gente mais teve que não rebolar, mas
como que eu posso dizer? Que a gente teve que esconder da noiva uma situação que, meu Deus do céu, se ela soubesse, ela ficaria muito nervosa. Mas como a gente tava à frente, a gente tava com a situação toda sob controle, ela só ficou sabendo no final do evento. No dia 17 de dezembro de 2023. Você sabe de quem é, né? Caiu uma árvore depois do rancho. Não estava impedindo a entrada do rancho, não estava impedindo nada, mas caiu essa árvore depois do rancho e acabou tirando os fios da eletricidade. E o rancho estava 100% sem energia, a rua estava sem energia, o bairro ficou sem energia. Mas nós temos o gerador, né? Então o evento da noiva fluiu perfeitamente. E aí eu lembro que a noiva estava dentro da suíte se arrumando e a luz apagou e voltou. Aí ela falou, o que aconteceu? A gente, não, foi só uma queda de energia por conta da chuva, mas tá tudo bem, pode ficar tranquila, tenha seu dia da noiva e a árvore lá caída no chão. Aí me chega... Uma árvore que derrubou quase uma casa. Né? Aí me chega o fotógrafo, berrando dentro da suíte. Nossa, vocês viram? Só deu eu puxando o braço do fotógrafo, tipo assim, não fala. Aí eu chamei ele de canto, expliquei que a gente não tinha passado a situação pra noiva, pra não gerar uma ansiedade desnecessária nela, né? E aí a gente seguiu o evento. Por sorte, nenhum dos convidados comentou com ela. E aí, quando a gente tava levando as coisas dela pro carro, que ela saiu, viu a rua toda escura e a árvore lá, ela falou assim, gente, essa árvore caiu desde que horas? Aí a gente contou pra ela, então, essa árvore caiu desde as 2 horas da tarde. A queda de energia que teve foi porque a árvore arrancou todos os fios. Aí ela, como que vocês conseguiram fazer o evento inteiro e eu nem percebi? Aí eu falei pra ela, nós estamos aqui pra isso. Então, isso é a representatividade da assessoria. Por mais que possa acontecer imprevistos como esse, que a gente não manda, é a natureza. Não tem como Tem que ter um adivinhar. psicológico. A gente rebolou ali, rebolou aqui, e isso é um trabalho da assessoria, junto aí já entrou gerência, já entrou metria, mas principalmente da assessoria de conseguir seguir um evento leve, sabendo que lá fora tava daquele jeito, e decidi, inclusive, se eu não tivesse ido embora naquela hora, eu não tinha ido, mas que tava chovendo tanto. Mas deu tudo certo, a noiva amou, todo mundo amou e é isso. É isso. E você, Neide, tem alguma história assim que você gostaria de compartilhar para que as noivas possam saber o quão importante é o psicológico de vocês, né? De saber dominar uma situação assim que você teve que levar firme ali até o fim? Olha, são várias. Eu confesso que não, assim, vou contar o mais levezinho, o mais levinho. É a questão dos noivos não se comunicarem, sabe? Quando tá chovendo, a noiva quer a área externa e o noivo quer a área interna, e aí eles não se comunicam, e aí a gente fica naquele jogo de cintura, não sabe o que fazer. Sem saber onde sem saber montar. o que fazer e em quem vai apostar ali o sonho. E o tempo passando, né? E as horas passando. E aí, que nem eu falo, onde entra também a questão dos fornecedores, os nossos parceiros, que sabem que vão ali ajudar a gente, que vão ajudar a gente a conduzir, a decidir também. Que estão dispostos a realizar sim, a qualquer custo o sonho dos noivos, porque tem uma que você pode contar, que foi esses dias, a noiva na chuva, né? Sim, O quão foi importante para ela. Gente, estava chovendo, ela não era uma garoa, não era, vocês não estão entendendo. Não era uma garoa, estava todo mundo de guarda-chuva, inclusive a noiva. E as assessoras estavam todos na chuva. Eles se molharam de verdade, eles estavam igual um pinguim. E nesse dia, eu acho que vale a pena contar rapidinho aí, que nós temos poucos minutos, mas acho que vale a pena você contar a história dessa noiva, que eu ainda vou chamar ela para uma gravação de podcast. Então, ela estava irredutível, ela lá embaixo, dependente Da situação, da chuva. Estava forte ou fraca. Aí o noivo O sonho dela era casar Sim. lá fora. Lá embaixo É porque ela teve toda uma história, O né? casamento dela foi muito difícil. Então ela falou, vou casar lá embaixo, e o noivo realmente falou, então se ela quer, a gente casa na chuva. Só que tem aqueles noivos que já não topa muito já não isso, topam né? muito. Então eu sempre peço para as noivas, para os noivos se conversem. Antes de passar, Pensa no plano B, qual que vai ser a situação, e né? antes de passar qualquer decisão pra gente, os dois se conversar, mesmo que seja que nem eu até cedi o rádio, vamos falar pelo rádio, vamos falar pelo celular, mas se converse, não deixar a gente nesse impasse e ter que decidir. Acabou que eu ouvindo o noivo para casar no salão e a noiva acabou que não gostando. E ela ficou uma situação não é a mesma situação não é da mesmo. chuva, né? É uma outra situação. Essa que a gente
tomou realmente um banho, nós estávamos dispostos a tomar banho mesmo, porque era o que ela queria. E realizou o sonho dela. Ficou tudo certo. E a outra, a outra situação foi que vocês subiram a cerimônia e a noiva não aprovou aquilo, Não. mas ali já estava montado. Tava E aí vocês tiveram que seguir com o casamento. Então, gente, fica uma super dica aqui para vocês, né? Nosso tempo está se encerrando aí, mas eu preciso deixar essa dica para vocês, de que vocês noivos precisam se conversar, precisam vir resolvidos. Se fizer só, porque todas as nossas unidades, praticamente todas, são com o campo, né? É no campo, é o ar livre a parte da cerimônia. Então, venham decididos, resolvidos. Se chover, o que nós vamos fazer? Porque tem que ter esse plano B, né? A pessoa que ela arrisca casar em um lugar aberto ou semi-aberto, como é o rancho, ela tem que ter na cabeça dela de que se chover vai dar tudo certo. Sim. E se fizer sol vai ser maravilhoso e vai dar tudo certo também, né, Cláudia? Mas a Lene falou uma questão também muito importante que as noivas têm que levar em consideração. O grupo de fornecedores tem que estar alinhado com o pessoal de assessoria. Então, se você quer contratar algum fornecedor, entre em contato com as meninas. Porque elas vão direcionar quem realmente são parceiros, né, Cláudia? Nós não ganhamos nada com isso, com os parceiros, né? Mas nós buscamos os melhores parceiros no mercado e os melhores preços. E claro que quando a gente tem alguma pontuação sobre qualquer fornecedor, o Cláudio mais do que ninguém sabe disso, eu estou sempre ali cobrando, sempre puxando a orelha, né? Como eu falei, nós somos seres humanos falhos, né? E nós buscamos a perfeição para sempre estar fazendo o melhor. Mas corremos o risco de errar. Mas quando é fornecedor que nós indicamos, até a própria assessoria consegue puxar a orelha. Quando vem fornecedor de fora, eles não querem dar ouvido, nem para onde a gente está indicando que eles têm que montar. Muitas vezes até com isso a gente tem dificuldade, né? Não, eu não quero montar aqui, eu quero que tire essa mesa, eu quero que faça isso ou aquilo. Então, tente, independente de você for casar onde, ou grupo Três Amores, ou em qualquer outro buffet, tente casar com as indicações. Busque informação com a assessoria. Com a assessoria do espaço. Tenta fechar com os fornecedores que são parceiros do espaço onde vocês vão casar, independentemente de onde seja. Eu estou falando isso para todas as noivas em geral, que eu sei que não são só as noivas do Grupo Três Amores que nos assistem, são noivas de outros lugares. Fica a dica aqui da minha assessoria, minha dica, e desse fornecedor incrível que está sempre com a gente, é o mega parceiro, né? Feche com indicações, sabe? Porque quando a pessoa ela conhece o espaço, ela conhece as regras do espaço, os limites e o caminho, até como que vai ficar melhor, ele já conhece tudo sai assim, ó, redondinho. Então, tem mais alguma dica, Cláudia? Não, dica não, mas assim, uma outra coisa nessa linha de raciocínio, eu como fornecedor, é muito bom chegar na unidade e comprar essas figurinhas. Não, porque trabalhar com evento é o reflexo da nossa vida, Cláudia. Quando você olha para o lado e você tem a confiança de saber que a pessoa que está lá vai te ajudar, que a pessoa que está lá, você se garante que ela vai te ajudar e ela sabe que pode contar contigo, o evento flui. É ou não é, meninas? O evento é redondinho, fica mais leve, a sua confiança aumenta. Quando você chega lá, que você tem a certeza que olha para o lado e fala assim, não, hoje estou tranquilo, estou trabalhando com as meninas, hoje estou... E é o mesmo olhar que ela tem em relação a gente, entendeu? Então, isso... Relaxa o coração, né? Isso facilita. Você chega lá e fala, não, vou trabalhar, as meninas sabem como que funciona, e isso facilita muito. E quem ganha com isso? O casal. O casal. É isso, gente. É sempre vocês. Uma dica, pode falar. Não envolve o assunto que a gente estava falando. Agora é /assessora /noiva. Uma dica para os noivos em geral. Independente do que vocês acreditem. Independente da fé que vocês tenham. O casamento é o momento de vocês prepararem o espírito de vocês. A questão financeira, Deus provê. Acreditem nisso, Deus provê. Porque é Ele que sonha com a família.
Tratem o espiritual de vocês, a mente. Isso em Paquita tem questão de escolha de padrinhos, escolha de convidados. Saibam escolher quem vai estar com vocês nesse dia. Porque a partir dali, você vai montar a sua família. Então, pensa bem em quem que você quer do seu lado quando você tiver a sua família. Então, no processo do casamento, preparem o espírito e a alma. E venham de coração aberto e leve, para saber que tudo vai ser feito de acordo com aquilo que vocês sonharam. Se tiverem qualquer empecilho, qualquer problema, qualquer insatisfação com qualquer um dos seus fornecedores antes do evento, fale antes do evento, para que seja resolvido e você consiga chegar no dia com seu coração leve. Então essa é a dica que estava muito no meu coração para eu falar, porque às vezes tem noivas que tem problema com algum fornecedor e não fala, e a gente às vezes conversando com elas, elas falam, eu contratei tal fornecedor, mas eu não estou tão segura. Então conversa com o seu fornecedor. Lembra que a partir do momento que você contrata um fornecedor, ele vai fazer parte da sua história. Não é só um cabelo, não é só uma maquiagem, não é só um fotógrafo. Ele fez parte da sua história, do seu dia. Então tente sempre ter essa conexão e essa conversa aberta, para que tudo seja resolvido antes do evento e vocês não cheguem no evento com o coração fechado. Alguma dica, Neide, rapidinho aí pra gente finalizar? Só que elas não esqueçam de levar o kit de higiene pessoal. Isso faz toda a É diferença. verdade, faz toda a diferença. E comprem o manual, o Da planner Clau. da Clau Nascimento, porque a gente leva muita dica para vocês e tem o passo a passo de noiveio e agora até o altar. O que eu faço até o dia do altar. Então, compre o planner, você que ainda não tem, corra para comprar. Que, olha, nós fizemos agora uma segunda edição, né, Ju? E está 240 incrível e ajuda páginas. bastante, né, Neide? Muito. Ajuda bastante que vocês conseguem ter algumas informações ali muito preciosas para vocês, tá bom? Até mesmo quem está pensando em ser assessora, né, Cláudia? É, Começar ajuda pelo bastante. planner vai te dar Já um te ajuda bastante. muito. Então é isso, noivinhas. Muito obrigado mais uma vez. Espero que vocês curtam bastante esse episódio do Pod Clau e assista até o final, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Valeu, galera.